Saúde e você. Oferecimento Nefrusa, 35 anos de bom serviço prestado. Fone 3225-1619. Muito bom dia a você de casa, sejam bem-vindos ao Saúde e Você desta semana. No programa de hoje vamos saber mais sobre a importância da voz. Você vai conhecer quais os alimentos são termogênicos para acelerar o seu metabolismo, os perigos e os benefícios do uso da maquiagem na infância. Lente de contato dental é a mais nova moda entre os famosos. E ainda, você vai saber por que o distúrbio do sono atinge principalmente os idosos. Fica com a gente, o Saúde Você está no ar. A voz é essencial mantê-la bem cuidada. Uma boa voz pode fazer diferença em qualquer situação, mas pelo fato de achar o cuidado algo bem corriqueiro, a maioria das pessoas não faz como deveria. Como qualquer parte do corpo, ela também requer bastante atenção. E para conversar mais sobre o assunto, recebo aqui o fonoaudiólogo Leonardo Lopes. Muito bom dia, Leonardo. Conta para quem está em casa inicialmente, qual é a importância da voz? Bom dia, Tatiana. Então, a maioria das pessoas necessita da voz para comunicação diária. Então, se nós nos imaginarmos sem a possibilidade de comunicação, quando a gente passa, por exemplo, um dia sem voz porque a gente teve uma laringite, uma faringite, isso nos causa uma ansiedade, uma angústia muito grande. Então, a voz é essencial para a comunicação diária e para a maioria das pessoas hoje, a voz é essencial para a inserção no mercado de trabalho. Quase todas as pessoas dependem de alguma forma da voz para se inserir no seu trabalho no mercado. Como é que o corpo emite e produz a voz? De forma bem simples, para produzir a voz, eu preciso de um fluxo de ar que vem dos pulmões e esse ar encontra aqui no nosso pescoço, onde as pessoas chamam pomo de Adão, ou um termo bem popular, o nosso gogó aqui. Então nós temos duas cordas vocais e essas cordas vocais, quando o ar encontra com elas, elas começam a vibrar e produzem um som que é amplificado e modificado e dá o que a gente chama de assinatura vocal, que é a característica da minha voz que só eu tenho e nenhuma pessoa tem essa característica igual a mim, porque eu tenho uma cavidade, uma estrutura aqui que amplifica esse som. E cada um é diferente, cada organismo é diferente do outro, então não adianta forçar para ter a voz igual de outra pessoa. Exatamente. Ok, e o que é que prejudica a voz? O que mais prejudica a voz é você sobrecarregar sem dosar essa sobrecarga. Então, pessoas que falam demasiadamente, que falam alto e que não têm um mínimo de cuidado com a voz, acabam prejudicando a sua voz e desgastando o seu instrumento vocal. Como qualquer estrutura do corpo, quando eu uso sem nenhum tipo de cuidado, sem nenhum tipo de atenção, eu acabo prejudicando. Quais são os cuidados básicos para quem está em casa fazer para poder cuidar um pouco da voz? O primeiro cuidado é autopercepção, é valorizar os sintomas iniciais. Então, não é comum que o som da voz seja alterado, seja rouco, ou seja com excesso de ar, nem é comum que a pessoa sinta que faz força para falar. Então, se tem um sintoma físico, como cansaço, esforço quando fala, ou o som da voz aparece de forma diferente, eu preciso valorizar isso aí. E se num espaço de 15 dias esses sintomas não desaparecem, eu preciso procurar um especialista, seja ele um fonoaudiólogo, um médico otorrinolaringologista, para fazer uma avaliação mais detalhada da voz. Existem exercícios específicos para se trabalhar a voz? Existem. Eu costumo dizer que quase tudo na voz é possível de ser modificado. Moldado, né? Então, hoje tem vários trabalhos, como, por exemplo, o trabalho com os transexuais, o trabalho com os comunicadores, jornalistas, apresentadores, repórteres de forma geral, cantores. Quase tudo na voz é possível de ser modificado e é possível de ser aprimorado. Então, existem técnicas específicas para demandas específicas. O principal é você procurar um especialista e fazer uma avaliação de quais são as suas necessidades e, em cima disso aí, trabalhar a voz. É verdade que toda pessoa precisa ter um tratamento com fonoaudiólogo ou só quando percebe algo estranho? Eu não sei se nós poderíamos dizer assim que toda pessoa precisa passar por um fonoaudiólogo, mas qualquer pessoa que tem algum incômodo, alguma queixa relacionada à sua comunicação, ela deve procurar um fonoaudiólogo para fazer uma avaliação mais detalhada. Não só especificamente com relação à voz, mas se você tem uma queixa auditiva, se você tem uma dificuldade de fluência, como a gagueira, se você tem uma criança que já passou de uma determinada idade e não começou a falar,
é importante que se procure um profissional para saber o que está acontecendo e dar o tratamento certo no momento certo da vida. Se tratando da criança, a partir de que idade ela começa a modificar a voz? Eu conheço um caso de uma criança que ela tem uma voz muito fininha e a mãe se queixa que já era para ter engrossado um pouco mais. Tem alguma idade específica? A partir dos 5 anos já é possível começar a ter algumas diferenças entre a voz feminina e a voz masculina na infância. Então, se passa-se dos 5 anos e a mãe acha que a voz está muito fina, seja para o menino ou para a menina, e soa de forma diferente, é interessante que a mãe procure um especialista para ver se tem algum problema na laringe. Porque na adolescência, no período que a voz muda para a fase adulta, se ela tem um problema não tratado, ela vai ter uma consequência pior na fase adulta. A água é essencial também para se ter uma boa voz, manter ela sempre suave, linear. Existe essa relação? Tem um mito e uma verdade relacionada à água. Qual o mito? O mito é de que só a água resolve, que a água trata quem tem problema de voz. A água não trata quem tem problema de voz. E a verdade é que ingerir líquidos melhora a produção da voz porque deixa o muco que fica nas nossas vias aéreas mais diluído. Então a recomendação que a gente dá é que as pessoas tenham uma boa hidratação, que não necessariamente significa só ingerir água, mas outros tipos de líquido também. Pigarrear, aquele famoso faz bem? Não faz bem. O primeiro a gente tem que avaliar por que a pessoa tem pigarro. Eu posso ter pigarro porque eu tenho um retorno do suco gástrico, porque eu tenho refluxo, eu posso ter pigarro porque eu tenho alergia, ou eu posso ter pigarro porque eu tenho uma má hidratação. Eu preciso identificar qual a causa e tratar essa causa, mas o pigarro em si é como se eu pegasse as minhas 2 cordas vocais e desse uma pancada nessas cordas vocais. Isso é altamente agressivo para a prega vocal ou para a corda vocal, então não é um hábito bom. Tem que identificar a causa e tratar. Tá ok, muito obrigada, Leonardo, por sua participação. Até uma próxima. Obrigado. A maquiagem se faz presente na vida das meninas cada vez mais cedo, mas especialistas alertam para os riscos do seu uso de forma exagerada. Sofia Ellen adora se manter arrumada. Mesmo aos 3 anos, ela já aprendeu a cuidar do visual e de vez em quando usa maquiagem. Quando você se maquia, com quem você fica parecida? Mamãe. Com mamãe? Foi mamãe que te ensinou a se maquiar, foi? Tu gosta de se maquiar? Gosta? Você acha uma princesa? Sim. Sofia só usa maquiagem sob supervisão da mãe. Quando ela começou a entender o sentido das coisas que ela me via maquiar, ela falava muito, mamãe, o que é isso? Eu sempre expliquei a ela, fui passando para ela, assim, o sentido da maquiagem. Aí fui explicar para ela o que era realmente a maquiagem, o que passava tudinho. Ela tinha 1 ano e 6 meses, 1 ano e 7, por aí. Sendo que ela nunca chegou a pegar, que eu nunca deixei, tive muito cuidado. E a partir do momento que ela começou a pegar, saber aonde eu guardava, onde eu colocava, tudinho, foi um dia que eu me deparei com tudo destruído. Aí fui perguntar a ela, ela disse, mamãe, eu estou toda maquiada, e realmente estava parecendo patati e patatá, só a graça. Batons, brilhos e esmaltes. As crianças adoram brincar com maquiagens e pintar as unhas. Mas será que isso é saudável? Os pais não devem incentivar e o mais recomendável é evitar esses excessos na criançada, mas também é possível ceder um pouco. Esta dermatologista diz que o ideal é que as crianças só usem maquiagem seguindo alguns critérios. Na minha opinião, o grifo é meu, é absolutamente contraindicada. A criança poderá usar maquiagem, sim, se for uma maquiagem dirigida para a infância e seja de bons produtos de uma boa marca. Um batom clarinho, especial para crianças, por exemplo, pode deixar uma criança mais alegre. O importante é encontrar um meio termo entre os valores que quer ensinar e o que a criança deseja neste momento. Um outro cuidado é com a remoção desta maquiagem. A criança só deve usar maquiagem infantil e bem orientada a partir dos 5 anos de idade, usar com pouca frequência e essa remoção deve ser feita com água e sabão.
Sabe aqueles dentes bem espaçados, mal posicionados e que talvez tanto te incomodam? Eles agora podem ser resolvidos com um tratamento estético que se chama lentes de contato dental. E para conversar um pouco mais sobre isso, estou aqui com a Keila Amador, ela que é especialista em implantodontia. Muito bom dia, Keila. Bom dia. Conta para quem está em casa, Keila, como é que funciona a lente de contato dental. A lente de contato ela é feita para condições específicas. Não é todo mundo que pode fazer uso, mas se bem alinhados os dentes e sem contatos prematuros, ou seja, mais em um dente do que nos demais, a gente tem como colocar e alterar todo um sorriso e realmente toda uma vida da pessoa, porque as pessoas têm procurado muito hoje está bem mais acessível do que antigamente. Então, é algo que nós podemos lançar mão hoje em dia. Existe alguma idade específica para poder se colocar ou vai de cada paciente? Olha só, normalmente nós só começamos a colocar depois de toda a troca dental, depois da maturidade realmente. Então, depois dos 18 anos, 21 anos, até mesmo porque vai ter a maturidade do adolescente e para a gente também saber a posição ideal e o tamanho exato que nós vamos utilizar naquele dente. Se utilizarmos um indivíduo muito jovem, o que pode acontecer num futuro próximo, ter que trocar porque já não vai estar mais compatível com as feições. Então, como é um tratamento duradouro, é melhor que nós façamos isso após a maturidade. Quanto tempo dura para colocar todas de acordo com a avaliação que é feita em cada paciente? Definiu com quanto tempo coloca? A gente faz um planejamento digital, normalmente. Depois, nós fazemos uma prova em mocap. O mocap é feito com um material diferente da que nós utilizamos na faceta definitiva. E é nesse momento que o paciente vai dizer, olha, eu gostei, eu quero num formato diferente. E nós podemos fazer uma avaliação. Após esse momento, nós moldamos o paciente, que nós vamos fazer observar todo o contorno dental e enviar para o laboratório. Nesse momento, nós podemos fazer e lançar a mão do CAD/CAM, que é um software, nós vamos lançar a mão desse software, para que possa ser feito sob precisão em cada dente. Então, a gente manda o laboratório, escaneia, após esse scanner, o laboratório, na verdade, ele vai maquiar, desenhar esse dente, e aí ele vem. Isso tudo é feito muito rápido. Então, em 15 dias, ou até menos do que isso, nós temos um paciente totalmente reabilitado. Em alguns casos, já existiram casos que nós, em 4 dias, fizemos o tratamento, mas depende de cada caso. Após colocar as lentes, quanto tempo ela chega a durar em cada paciente? Dependendo do cuidado de cada paciente, dependendo da higienização de cada paciente, ela pode durar muitos anos, até mais de 12, 15 anos. Depende muito do quanto esse paciente vai tratar, vai cuidar delas. Porque, assim como nossos dentes, a faceta ela necessita de cuidados. Ela não vai escurecer, porque ela é feita de cerâmica, ela é feita de uma cerâmica específica. Normalmente, nós fazemos em disilicato de lítio, que é o EMEX. Então, ela vai ter extrema capacidade, extrema dureza e resistência. Mas, se a pessoa não higieniza, então, o que é que pode acontecer? Podem existir cáries por baixo, nas regiões bem que não conseguimos visualizar, mas a pessoa não está usando fio dental, não está higienizando bem, então isso faz com que a durabilidade dela se torne menor. Além do mais, se a gente come alimentos muito coloridos, ela não escurece, mas o cimento por dentro dela, ao longo dos anos, pode vir a escurecer, mas é algo muito durável, viu, Tatiana? Muito durável. Ok, então não só basta não fazer o tratamento, mas sim ter todo um cuidado no pós. Todo um cuidado pós. Tudo, na verdade, necessita de cuidados. Nossos dentes necessitam de cuidados, as facetas, as lentes de contato, porque tudo vai depender do paciente também. Então, esse material é feito para durar e para durar muito. É realmente um tratamento duradouro. Qual é a diferença de lente de contato e facetas? Normalmente, a lente de contato ela é mais fina do que a faceta. Então, ela é normalmente 0,3, 0,4 milímetros. Observa, 0,3, 0,4 milímetros é algo extremamente fino. Então,
A faceta, ela tem um preparo do dente. Como assim? O dente, a estrutura dental, ela vai ser mais desgastada normalmente. Então, normalmente em dentes que já tiveram restaurações grandes, tem problemas de cor. Então, nós já fazemos um dente um preparo maior. Nós desgastamos um pouco mais do dente que está defeituoso, vamos dizer assim, e colocamos uma espessura maior. Então, aí nós já temos 0,8 milímetros, nós já temos 1 milímetro. A diferença é tênue, mas existe. É fina, a diferença, uma é mais fina, outra um pouquinho mais grossa. Elas podem vir a manchar questões, assim, pessoas que tomam muito café, comem alimentos muito com corantes. Isso é uma pergunta extremamente interessante, porque elas não colorem. Ao contrário do nosso dente, que tem uma capacidade de escurecimento ao longo dos anos, a faceta ela não escurece. Esse Emex ele não escurece. O que temos que ter cuidado é realmente com a higienização, principalmente pela sua linha de união, principalmente por aquela região, porque é como a gente comenta, 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, então é uma lei física. Então, nós temos uma distância entre a faceta, né, a faceta e o dente para colocar o cimento. Esse cimento, ao longo dos anos, ele pode vir a manchar em sua região de união, lá ao redor dela. Se você higieniza bem, não vai ter esse problema. Então, a faceta em si, ela não escurece, ela é cerâmica, é um material que é mais estético e mais durável, ao contrário das resinas. Então, as resinas a gente restaura um dente com 2 anos, normalmente a gente troca aquela restauração, ela fica opaca, ela fica fosca. A faceta não, ela é feita realmente para não manchar. Inclusive, indivíduos que fumam, a gente lança mão desse tipo de tratamento porque ele é mais durável e realmente aparenta menos as modificações de cor ao longo do tempo, né, de pacientes que fumam. Então, é bem interessante. E o nosso mito ou verdade de hoje é: uma pessoa que usa muito a voz diariamente, a tendência é ser rouca? A resposta você confere no próximo bloco. E o nosso mito ou verdade de hoje é: uma pessoa que usa muito a voz diariamente, a tendência é ser rouca? Não é necessariamente o uso da voz diariamente que vai fazer com que o sujeito ele fique rouco. Na verdade, quando esse sujeito ele usa a voz de forma adequada, isso não vai acontecer. Mas se, por exemplo, ele usa a voz de forma inadequada, então se ele grita muito, ou se ele fala muito rápido, se ele fala muito tempo ao telefone, ou se ele trabalha em um ambiente que ele não tem boas condições de trabalho, então isso tudo vai acarretar para que ele desenvolva um problema vocal. Para prevenir, é importante seguir alguns conselhos. Então, por exemplo, ter sempre água por perto, né? Geralmente professores, jornalistas, ter sempre aquela garrafinha por perto. Evitar, né, a demanda vocal excessiva. Então, se possível, acompanhamento com o fonoaudiólogo, porque ele vai orientar quais as melhores técnicas, né, de preparação vocal, então técnicas de aquecimento, desaquecimento, respirar corretamente, dar pausa entre um trabalho e outro e vários outros aspectos. Então, assim, é bom fazer o uso da voz, evitar gritar, evitar sussurrar também. Então, assim, e caso surja o problema, é importante primeiramente fazer uma consulta com o médico otorrinolaringologista, porque daí ele vai fazer uma avaliação, vai fazer um exame e daí com o laudo e o diagnóstico, aí o sujeito vai procurar o fonoaudiólogo, que daí a gente vai fazer toda a avaliação vocal e as terapias vocais também. Todas as atividades realizadas pelo organismo consomem energia. Isso inclui o processo digestivo, que pode ser usado a seu favor para emagrecer, quando o que está em questão são os alimentos termogênicos. Esses alimentos são capazes de aumentar o gasto calórico do organismo durante a digestão e o processo metabólico. E para conversar sobre o assunto, recebo aqui a nutricionista Linda Souza. Sejam bem-vindas, primeiramente. Obrigada. Conta para quem está em casa o que é que você trouxe de termogênico para ajudar a emagrecer. Olha, nós temos água, hibisco, a infusão de hibisco, café, canela em pó e canela em pau, gengibre, chá verde, a folha de hibisco aqui, que é o que fez o chá,
e a pimenta. Todos esses são termogênicos. São termogênicos. Muito interessante a água. Geralmente a gente não dá tanta importância, né, quando se está em dieta e quer emagrecer. Mas conta um pouquinho pra gente sobre ela. A água gelada. Ah, então é uma coisa à parte, é a água gelada. Água gelada. Por quê? Porque a água gelada, ela vai forçar o organismo a aumentar a temperatura. Isso faz com que? Isso faz com que haja um gasto metabólico que você até se referiu, e esse gasto metabólico vai gastar calorias. Interessantíssimo, dessa eu não sabia. Sobre o café. Sobre o café, a ação é da cafeína. Ele é bem famoso, né? É, bem famoso. Inclusive, tem algumas pesquisas que demonstram que a cafeína poderia ter estudos para fazer parte dos alimentos ultraprocessados, com o objetivo já de como a cafeína adicionada, ela já ajudaria essas pessoas a não terem o consumo aumentado de carboidrato e com isso aumentado de peso. Então a cafeína é uma prova certa cientificamente que ela já aumenta a termogênese. E o chá de hibisco? O hibisco, ele é um dos que, apesar de bem na moda, bem na moda, é um dos que tem a ação menor de termogênico. Então, para você que está em casa, que estava apaixonada pelo hibisco, não pode perder um pouco da sua paixão, né? Agora, tem um detalhe também em relação aos alimentos termogênicos. É que é preciso ter cuidado àqueles indivíduos que têm patologias, porque todos os termogênicos devem ser planejados para indivíduos normais sem nenhuma patologia. Se você tem alguma patologia, procure um nutricionista para que ele possa prescrever a quantidade certa, porque a gente imagina o quê? Que chás podemos tomar à vontade. Eu já testei o hibisco, eu tenho pressão baixa, e o hibisco é um hipotensor e ele baixou mais ainda a minha pressão. Então, o ideal é que indivíduos que tenham pressão baixa não façam uso do chá de hibisco. Então, ele por ser termogênico e acelerar o metabolismo, isso não quer dizer que vai também aumentar a sua pressão, ao contrário, ele baixa. Ele baixa a pressão. Certo. Canela. Canela, ele é um termogênico por conta das substâncias, dos fitoquímicos que tem, mas ele também é um antioxidante e ele ajuda a reduzir a glicemia pós-prandial. Que glicemia é essa? Após a alimentação. Com isso, ele já vai também ajudar na perda de peso, porque a ação termogênica dos alimentos ela é dada pelo sistema nervoso central, que vai aumentar as catecolaminas, além de acelerar o processo do metabolismo pelo calor que aumenta no corpo, também as catecolaminas vão ajudar na quebra das gorduras do corpo. Ok, aqui eu estou vendo o mix de o chá verde, a folha mesmo, o gengibre e a pimenta. Sobre o chá verde, você trouxe a folha mesmo. É a mesma coisa de se usar aqueles sachê que se vende em supermercado? Bom, o mais recomendado é a infusão com a folha, que é esse processo que a gente vê aqui. É você fazer a infusão, colocar as folhas e colocar água quente. É o processo mais adequado. Não que você não possa tomar o sachê, mas o ideal é que você consuma a infusão com as folhas. É o melhor para o seu organismo. Tá ok. Muito obrigada, linda. Cuidando sempre do conforto e bem-estar dos seus pacientes, a Nefrusa Clínica de Nefrologia dispõe de uma ala exclusiva para atender os principais planos de saúde. São salas de hemodiálise preparadas para uma melhor privacidade, com TV a cabo, Wi-Fi e uma equipe clínica altamente capacitada. Pioneira em transplante renal no estado, são mais de 35 anos a serviço da sua saúde. Nefrusa fica na Avenida Sinésio Guimarães, número 290, na Torre. E para mais informações, 3225-1619. As alterações do sono podem ocorrer por diversos motivos, em qualquer idade, desde problemas relacionados ao próprio sono, relacionados a problemas médicos, farmacológicos, sociais e até psicológicos. Entretanto, observamos um número maior de queixas nos idosos. Uma série de situações pode desencadear um distúrbio do sono. Desde os alimentos, as bebidas que a pessoa ingere, os problemas emocionais, a ansiedade, o estresse, quadro depressivo, que a pessoa leva tudo isso para a hora de dormir.
né? A falta da atividade física, que é muito importante para a estimulação do sono, né? Outra questão é o colchão, o tipo do travesseiro, a forma como a pessoa dorme, se ela tem apneia do sono, porque isso cria despertares noturnos, e os problemas de saúde que a pessoa pode ter, né? Obstrução nasal, desvio do septo nasal, obesidade, tudo isso colabora para um distúrbio do sono. Uma série de situações podem ocorrer, de doenças, inclusive, serem desencadeadas por uma noite mal dormida, né? Desde a picos de hipertensão arterial, acidente vascular cerebral, o AVC, né? Pode ter a questão de uma piora da apneia do sono, a pessoa pode desencadear sonolência diurna, e inclusive às vezes as pessoas dormem no volante, e tem gente que diz assim, parou um pouquinho, já está cochilando, né? Então, tudo isso gera esquecimento, sonolência frequente durante o dia, que atrapalha até a rotina da pessoa no trabalho, né? A rotina do dia a dia gerando esquecimento. Tem gente que aproveita a deixa de que não está dormindo bem, que para dormir tem que tomar alguma medicação, muitas delas até por conta própria. Isso é um risco, né? Isso é um risco. Hoje em dia nós sabemos que as medicações de tarja preta, como a população normalmente chama, né, elas podem inclusive desencadear ou piorar quadros demenciais no futuro. Podem causar sedação excessiva dos pacientes, principalmente as pessoas de idade, os pacientes idosos, né? Então, não se recomenda a utilização indiscriminada e sem prescrição médica, sem orientação de um médico para dormir. Os pacientes de idade tendem a conseguir ter um repouso, né, um sono reconciliador, né, com apenas 4 a 6 horas de sono. Eles tendem, com o passar dos anos, a necessitar de menos horas na dormida, né? E os pacientes adultos jovens, as pessoas adultas jovens, normalmente em torno de 6 a 8 horas por noite é o suficiente. Agora, isso tudo depende da qualidade de sono. Tem gente que dorme 12 horas à noite, né, e não levanta descansada, levanta com aquela sensação de que não dormiu bem, com o corpo pesado, o olho cansado, né, a pálpebra cansada, pesando. Então, isso significa que não foi um sono reconciliador, não foi um sono bom. E você pode participar do nosso programa através das nossas redes sociais. O Instagram é @SaúdeVocêTV, a nossa fanpage no Facebook é Programa Saúde Você e o nosso e-mail é saudevocê@tvarapuã.com.br. O programa Saúde Você dessa semana vai ficando por aqui. A você de casa, muito obrigada e até o sábado que vem, lembre-se, às 10h30 da manhã. Saúde e você. Oferecimento Nefrusa, 35 anos de bom serviço prestado. Fone 3225-1619.